Muito bom dia para você de todo o Brasil ligado aqui na programação do Canal do Boi. Estamos começando o Bom Dia Produtor nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2019. Um ótimo dia para você que já pulou cedo da cama, que já está aí do outro lado da telinha, passando aquele cafezinho ajeitado, em busca de informações, está no lugar certo, na hora certa. No programa de hoje, aliás, vamos começar já destacando para você que está na sua tela aí a oportunidade de negócio do dia, tá? Hoje, às 8h30 da noite, aqui pelo Canal do Boi, você pode participar do leilão virtual Brangos Integração, que vai ofertar 25 reprodutores e 50 matrizes em uma oferta especial com animais rústicos e adaptados com realização da MS Leilões. É só ficar ligado aqui na programação, eu vou te trazer todas as informações sobre este grande negócio que está sendo disponibilizado para você aqui na programação do Canal do Boi. Bom, no Bom Dia Produtor de hoje nós vamos falar sobre o aumento da procura por cortes dianteiros. E você vai ver também. Sojicultores em Mato Grosso estão satisfeitos com o resultado da safra 2019-2020. Durante o desenvolvimento da planta, teve sol e chuva o suficiente para a planta desenvolver todo o seu potencial. A expectativa agora nos próximos dias é dar início à colheita. Fique com a gente, tem muito mais além desses destaques. Bom Dia Produtor está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h07, os dias têm sido movimentados lá em Brasília e hoje não vai ser diferente. Vamos saber quais são os destaques da nossa capital federal nesta quinta-feira. Bom dia, Saulo Lopes. Olá, bom dia! Nós estamos aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, clima de recesso. Os parlamentares, deputados e senadores já votaram o orçamento, todo mundo já sabe, né? Com previsões de receitas e despesas iguais de 3,6 trilhões de reais, o salário mínimo fixado em R$ 1.031 e há até a previsão de gastos já cravada de 124 bilhões de reais. A previsão de crescimento do Brasil em 2020 é de 2,3%, com a taxa da Selic em 4%, que pode impulsionar aí bastante o desenvolvimento. Com relação ao setor da agricultura, avanços e também um tempo aí de uma pausa para 2020. A MP 897, a conhecida MP do Agro, ficou para discussão no primeiro semestre de 2020. Vocês sabem, né, que prevê aí o FAF, o Fundo de Aval Fraterno, que faz com que pelo menos 10 pessoas possam se associar e tomar dinheiro emprestado em bancos em taxas menos ásperas, como o mercado consegue aplicá-las. E também a medida Agro 4.0, que foi um plano lançado em maio desse ano, em conjunto entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e do Ministério da Agricultura, que pretende levar internet, cobertura digital para mais de 5 milhões de propriedades no Brasil. Os produtores rurais tendo o conforto de poder operar as máquinas, com a inteligência das coisas, também uma cobertura digital decente no campo. Essas discussões ficam para 2020 e nós as acompanharemos e traremos tudo para vocês aqui no Canal do Boi. É isso, gente. Um abraço de Brasília, Saulo Lopes. Valeu, Saulo, obrigado. Vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. As informações com Iberville Neto. Bom, nós temos observado um cenário de pressão de baixa, ele ainda existe, mas essa pressão, tomando São Paulo como referência, ela perdeu força nos últimos dias. Existem frigoríficos com programações mais confortáveis, até fechadas, com um ano praticamente fechados, mas existem outras empresas que precisam comprar e acabam mantendo esse cenário de menor pressão do que nós vinhamos observando. Uma parcela disso também é decorrente da saída dos pecuaristas das vendas, o que normalmente ocorre na segunda quinzena de dezembro. Então, a segunda quinzena de dezembro é um período no qual existe diminuição da demanda por parte da indústria, uma vez que a produção para o final de ano já está garantida, ou pelo menos resolvida ali, negociada.
Mas, por outro lado, também existe uma diminuição da oferta de gado por parte dos pecuaristas, e essa diminuição da oferta ela tende a se estender até meados de janeiro, pelo menos. Então, é um período aí que, normalmente, a oferta é bem limitada. Então, muito possivelmente, nós tenhamos um período aí de testes, mas sem grande movimentação nessas próximas semanas, pelo menos no que diz respeito ao volume de negócios. Movimentação de preços, é possível que nós tenhamos um mercado ainda testado. Bom, e se a pressão por baixa começa a perder força, vamos ver os números. A gente continua falando de cotação do boi gordo, ainda com a apuração da Scott Consultoria. E os preços que nós vamos te mostrar agora são para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Vamos lá começar pela região sudeste, entrando aqui no meu monitor. E aí em casa para você acompanhar também, destaques para os preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. No sudeste nós tivemos alta de R$1 no Triângulo Mineiro, apenas essa movimentação. Bom, na região sul, o cenário é de estabilidade, os preços seguem estáveis, não houve alteração em relação ao fechamento do dia anterior. No centro-oeste, primeira tela aí que destaca Mato Grosso do Sul e Goiás, queda de R$2 em Goiânia. Na segunda tela do centro-oeste, que dá ênfase aí para o destaque para o estado de Mato Grosso, nós tivemos queda de R$4 em Cuiabá, queda de R$1 no norte do Mato Grosso e queda de R$3 no sudeste do estado. Vamos agora para o Nordeste, onde o cenário também é de queda de R$ 7,50 no Maranhão. E na região norte, o cenário de alta de R$ 2 em Redenção e sul do Tocantins, alta de R$1 em Marabá e também alta de R$1 em Rondônia. E houve um cenário também de queda de R$ 4,50 em Paragominas. Bom, e a safra 2019-2020 de soja em Mato Grosso é considerada muito boa pelos produtores que em menos de 30 dias vão iniciar a colheita. Vamos saber mais detalhes na reportagem do Valdir Pacheco. A influência do clima é determinante no planejamento e sucesso da atividade agrícola. No caso da safra de soja 2019-2020 em Mato Grosso, as previsões indicam um período de neutralidade climática, ou seja, sem interferência de fenômenos como El Niño ou Laninha, em curto período de tempo. Além de chuvas acima da média em importantes regiões produtoras, que pode impactar no controle de doenças e principalmente a colheita da soja no estado. Após o início da primavera seca, que efetuou fortemente o plantio na região, a tendência é que a partir do final de dezembro as precipitações se tornem mais abundantes e constantes. Desta forma, deve chover por mais dias seguidos, em maior quantidade em algumas regiões de Mato Grosso. Em Sinop, no norte do estado, a fazenda Solemar, do produtor Jaci Pascoaleto, plantou mais de 2.000 hectares nesta safra. Esta é a variedade de soja semi-precoce. Foi plantada no dia 3 de outubro. De lá para cá, recebeu sol e chuva o suficiente para um bom desenvolvimento dos grãos. A previsão de colheita agora é no dia 15 de janeiro. A produtividade da cultura é resultado da integração entre o potencial genético da cultivar e as condições ambientais durante o período de cultivo. Essa variedade, o PMS dela é bem alto. 219 nós já colhemos o ano passado e investiu mais nessas variedades também por esse motivo também. Como podemos observar, a lavoura está uniforme e sadia. O produtor planta cultivar resistente ao glifosato, que controla a maioria das plantas daninhas da soja e algumas lagartas. A gente plantou essa variedade intacta porque ela é resistente a vários tipos de lagarta, né? Só não a Spodoptera. Então a gente investiu mais nesse tipo de planta por isso também, baixar um pouquinho o custo também. Esse ano nós usamos o MAP com o cloreto depois, né? Fizemos tudo a lanço, o MAP e o cloreto. Quantidade que foi aplicada? Jogamos 100 pontos de fósforo e 100 pontos de potássio. A média histórica aqui é de 68, 70 sacos. Esse ano queremos ver se nós conseguimos manter ou elevar um pouquinho essa produtividade. A aplicação aqui está tudo em dia, já vai para a terceira aplicação já. Para ferrugem asiática e uma parte da nossa lavoura que a gente não prestava muita atenção é as doenças final de ciclo. Nesta área, o produtor Jaci tem uma sociedade com seu sobrinho Flávio Gomes, que comercializou muito pouco da segunda safra de milho. O milho eu estou segurando um pouco, estou dando um tempo um pouco,
para ver como é que vai, se vai reagir mais, como é que vai ficar. Mas negociei alguma coisa assim, negociei um pouco, já negociei de milho. É a Impasa, a nossa aqui, está aqui pertinho da gente, a Impasa que se instalou aqui. Então é uma expectativa muito boa dela estar aqui e ela já está influenciando muito no mercado já. A gente acredita que já está influenciando. Que a gente não vendeu lá como está hoje, o preço do mercado hoje está virando em torno de R$25 o saco de milho. Então hoje a gente acredita que foi através dela que está impulsionando esse mercado do milho hoje. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, eu vou destacar agora para você uma oportunidade de negócio. E não é qualquer oportunidade, não. É para você adquirir uma propriedade rural em uma das regiões mais produtivas do país. Através do leilão judicial, você pode adquirir a Fazenda Três Meninos, com terras férteis e prontas para a pecuária no estado de Goiás. Acompanhe mais informações na reportagem do José Cunha. O dito popular não deixa dúvida. Quem compra terra não erra. E para quem quer acertar ainda mais na decisão de investir em uma propriedade rural, nada melhor do que fazê-lo em uma região de terras produtivas, com aptidão para a pecuária, como é o estado de Goiás. Aqui surge uma grande oportunidade para você fazer o seu investimento. É o leilão judicial da propriedade rural denominada Fazenda Três Meninos. A propriedade possui uma área de 315 hectares e está situada na rodovia Jataí-Serranópolis, quilômetro 24, no município de Serranópolis, em Goiás. É banhada por uma represa e um córrego, com pastagens prontas para a pecuária, casa para sede, galpão com despensa, 2 currais, energia elétrica e área de reserva legal. A segunda praça será no dia 23 de dezembro de 2019, com 50% de deságio sobre o valor da primeira praça. Lembre-se, num leilão judicial você terá todas as garantias jurídicas. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0 operadora 11 3047 9800 ou pelo endereço eletrônico lute.com.br/Serranópolis. Tá na hora, chegou o primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia Produtor. É hora de dizer para você também que está aberto o seu canal para participação, tá? Tá aqui, ó, 99863-1001, canal direto pelo WhatsApp para você mandar a sua participação aqui pra gente. Bom, vou destacar hoje, né, saindo pro intervalo, que hoje às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi tem leilão para você conferir, tá? É o leilão virtual Brangos Integração, que vai ofertar 25 reprodutores e 50 matrizes em uma oferta especial. São animais rústicos e adaptados. A realização é da MS Leilões. 7h18. Sai daí não, a parada é rapidinha, daqui a pouco eu tô de volta. 7h20, estou de volta e os cortes de dianteiro do boi estão em alta. E o criador de gado está se adaptando e produzindo animais que respondam a essa qualidade. Sobre este assunto, Rosa Cabral preparou uma reportagem especial e teve até churrasco para mostrar como você pode preparar uma boa carne de dianteiro. Consciência do que está levando para casa, exigência e procedência. Rimas que combinam com os consumidores que estão de olho na qualidade da carne. Eu gosto de cortes específicos que tenham um bom marmoreio, que venham de um boi de boa qualidade. Assim, eu prefiro menos carne com uma melhor qualidade do que uma grande quantidade de carne má qualidade. A gente sempre se preocupa com a qualidade, maciez e a procedência também, né? E quem faz a produção lá do lado de dentro da porteira? Qual o caminho para a carne chegar embaladinha nas gôndolas das boutiques de carnes, com a etiqueta que atende consumidores e chefes? Nesse nicho de mercado está o criador Jorge Camargo. Pecuarista de gado de corte Mato Grosso do Sul, nos últimos 4 anos passou a usar no rebanho a ultrassonografia de carcaça. Ferramenta que, segundo ele, permite que o exame de imagem diferencia os melhores animais com base em atributos que indicam um melhor acabamento. Resultado da genética, cortes para o mercado gourmet. Com essa tecnologia, a gente dá uma avançada muito grande na produção de animais, em multiplicar essas qualidades positivas, né, que é do marmoreio, do animal precoce, do animal ganhador de peso. Recompensa muito, porque além dessa qualidade toda, você vê,
Estamos fazendo um abate de animais de 2 anos com 23 arrobas, é muito peso, então os animais são ultra produtivos e com ultra qualidade de carne. E para a carne chegar ao ponto do freguês, genética e nutrição são dos principais ingredientes para o sucesso da cadeia produtiva, garante o consultor de mercado em carne de qualidade. O produtor, ele sempre está em constante consulta, né, no melhoramento genético, qual o perfil de carcaça ideal que ele produza dentro da sua propriedade para que ele possa atender este tipo de nicho de mercado, né, que é a carne gourmet ou até mesmo a carne select, a carne premium. E carne de segunda é coisa do passado. Os cortes dianteiros estão em alta, é a bola da vez. Os cortes coração da paleta, né, que seria a picanha do dianteiro. Tem o shoulder steak, que é a paleta também, que é um corte que usualmente os açougueiros costumam chamar de raquete. Então esses cortes estão sendo descobertos, né? Tem o peixinho, que seria o filé mignon do dianteiro, né, proporcionalmente chamando. Então esses cortes, eles estão sim sendo muito aclamados, né, por quem come. E é o que eu falo, o consumidor que experimenta o dianteiro, normalmente ele passa a não deixar de comprar o traseiro, mas ter preferência em cortes do dianteiro. Até uma coisa que a gente sempre fala, né? Os açougueiros que têm o costume já de conhecer uma carne melhor, eles sempre vão ter preferência pelo dianteiro. E a gente descobriu isso e falamos, vamos repassar isso para o consumidor, porque o gado quando é bom, quando o pecuarista faz o trabalho, o dever de casa, a gente pode vender tranquilamente nas lojas que não vai ter problema nenhum. E na prática, vamos queimar um carvão e tirar a prova dos 9? O Guilherme Cabral, engenheiro civil, aceitou nosso convite e vai ser o assador. A anfitriã do churrasqueiro, carne de dianteiro. E dá gosto de ver. Tá bonita, hein? Então, enquanto a gente termina de assar a nossa carne, vamos tocar uma moda aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente cumprir. A moda tá boa, mas vamos voltar para a churrasqueira? E por que o dianteiro do boi, Guilherme? Porque hoje em dia, com a evolução genética que a gente tem no nosso gado, quando a gente tem uma carne de qualidade, como por exemplo esse corte da Nelore Birigui, não existe carne de primeira e carne de segunda. Então a gente tem muitos cortes que a sociedade tem um certo preconceito, né, do dianteiro, e a região da paleta é uma região muito especial, porque ela tem 3 cortes. Tem o peixinho, em cima da escápula dela, a gente tem aquela região onde o pessoal tira o flat iron steak, que é uma parte muito gostosa, inclusive em testes de tensões, é a segunda carne mais macia que a gente tem no boi, só perdendo para o filé mignon. E a gente também tem o coração de paleta, nosso corte escolhido, que é a famosa picanha do dianteiro. Muito sabor, muita qualidade e é uma carne que particularmente eu sou apaixonado, eu adoro, então por isso sempre que eu posso estou fazendo. Bom, eu quero dizer para o pessoal aí de casa que eu também gosto muito, porque ele é meu churrasqueiro, ele é meu filho. Verdade. E eu, claro, provei e aprovei. Suculenta e macia. É de comer rezando para não cometer o pecado da gula. Olha a suculência dessa carne. E claro, a maciez. Provar, né? Ela desmancha até na boca.
Nelore Birigui está de parabéns e o churrasqueiro também. Ah, obrigado. Obrigada, filho. Bom, terminou no final de semana em Madrid, lá na Espanha, a Conferência do Clima, que debateu aí pontos importantíssimos sobre as questões climáticas em todo o mundo. E o João Pedro Cuti Dias, que é o analista de agronegócios aqui do SBA, está aqui participando com a gente, para a gente comentar um pouco a respeito do que foi discutido nessa COP25. Eu ouvi muitas opiniões diferentes sobre a reunião. João, quero ouvir a sua opinião agora. O meio ambiente saiu do papel? O que você espera que saia de positivo, de concreto, depois da realização dessa conferência? Bom dia a todos vocês. Vamos fazer um pequeno resumo do que está acontecendo no mundo hoje. Se você olhar as manchetes na imprensa mundial, você vai ver o seguinte: costa oeste americana, incêndios, secas, Austrália com situação extremamente rigorosa em termos de seca, de incêndios florestais. Aqui no Brasil, na região amazônica, há 3, 4 meses atrás, nós viramos manchete no mundo inteiro. Ou seja, o mundo está passando por um processo de mudança climática. O grau de intensidade é aquela discussão. Uns acham que é normal, outros acham que é por questão humana. O que está acontecendo no mundo? Nós, em 40 anos, nós dobramos a queima de petróleo. Era 50 milhões de barris de petróleo 40 anos atrás, nós estamos queimando 100 milhões de barris de petróleo dia hoje. Ou seja, é um absurdo que nós estamos colocando de carbono. 40% da energia elétrica gerada no mundo é gerada com carvão. Cada megawatt-hora que nós gerarmos energia elétrica à base de carvão, nós colocamos 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Se você pegar o volume de emissões de gás carbônico hoje, nós estamos falando de alguma coisa perto de 40 bilhões de toneladas de CO2 ano. A camada da atmosfera da Terra é uma casca de ovo, é 10, 12 quilômetros de profundidade, ou seja, nós estamos entupindo com gás, o chamado gás de efeito estufa. Se você pegar o índice a concentração de CO2 hoje, nós estamos falando acima de 400 ppm, ou seja, antes da Revolução Industrial, nós tínhamos muito menos que a metade disso. Ou seja, é um cenário extremamente preocupante. O que está acontecendo? Quando o mundo começou a medir a temperatura no planeta a partir de 1850 no Havaí. Se você pegar as medições da temperatura, nós estamos vendo que nos últimos 10 anos, foram os últimos 10 anos mais quentes que já foram medidos. 2019 deve ser o 2º ou 3º ano em termos de média de temperatura. Os cientistas argumentam o seguinte: nós tínhamos, a partir de que começou a se discutir essa questão, em 1995, nessa época, começou a se discutir mais cientificamente, começou a avaliar o que estava acontecendo no mundo, verificou-se o seguinte, que se aumentássemos a temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius, nós estaríamos colocando em risco a sobrevivência do planeta. Hoje, nós estamos já com 1,1. 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, estamos com 1,1. Ou seja, existe um aquecimento, isso é um fato fácil de ser mensurado. Tem alguns caras que acham que não, o Trump e outros caras acham que não, porém, a grande maioria afirma que é uma ação humana que está fazendo isso. Na COP lá de Madrid, você teve o seguinte, houve uma briga entre eles, discutiu-se muito e pouca coisa foi definida. Passou-se para o ano que vem uma definição concreta a respeito das novas metas. Até então, nós tínhamos metas voluntárias. Cada país colocou as suas metas voluntárias para a diminuição do uso de combustível. Na sua grande maioria, não foi atendida. Hoje, os campeões de emissões de gás de efeito estufa é a China, por causa da geração de energia elétrica com carvão, os Estados Unidos, pelo consumo de combustíveis e geração por carvão também, a União Europeia, o Brasil é o sexto colocado em termos de emissões. O que acontece aqui no Brasil? Quais são os principais fatores de emissão? Primeiro fator é a mudança do uso da terra.
desmata-se na Amazônia ou em outras regiões, principalmente na região amazônica, a hora que você queimar essa massa de madeira, de folhas, etc., isso libera o carbono para a atmosfera. É o principal item. Depois nós temos a questão de geração de energia elétrica, nós sujamos a nossa matriz energética, nós tínhamos uma matriz extremamente limpa, que era a base de hidroeletricidade, com energia da água, porém, com o tempo, não se investiu, os reservatórios foram entupindo de sedimentos, diminuiu a capacidade de reserva, o aumento de consumo, o investimento, e hoje nós estamos usando alguma coisa de gás natural, fuel oil, diesel e, em alguns casos, até carvão para geração de energia elétrica. Sujamos a matriz. O Brasil assumiu compromissos voluntários lá no Acordo de Paris, que nós iríamos recuperar 15 milhões de hectares de pastagem degradada. 15 milhões de hectares de pastagem degradada, você atende os 3 itens básicos da sustentabilidade. Você melhora a questão ambiental, porque você, numa área de pastagem degradada, você tem um processo erosivo muito forte, especialmente o laminar. Você tem uma pegada de carbono na produção de carne, o animal demora muito tempo para ficar pronto, é uma baixa lotação de animais por hectare. Você não tem sequestro do carbono em termos de palha, né, porque não sobra, é um pasto rapado, não tem raiz, então você não tem isso aí. O outro item, quando a pastagem degradada, quando se transforma em pastagem produtiva, em vez de você produzir 3 arrobas, você produz 12 arrobas, 15 arrobas por hectare. Você aumenta a produção de alimentos a partir dessa mesma área. Na questão econômica, é claro que isso melhora a atividade do senhor e da senhora, e também a questão social. Você gera emprego, você fornece mais alimento para a população, tudo isso acontece. O Brasil também assumiu o compromisso de recuperar áreas de vegetação permanentes que foram destruídas. Esse era o principal objetivo do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Por quê? Porque cada um de nós que fez o CAR assumiu o compromisso para recuperar. Muitas vezes, isso aí não precisa de muito capital. Só o fato de você vedar a entrada de animais e evitar o fogo, muitas vezes, em muitas regiões, há uma recuperação natural dessa mata, dessa vegetação arbórea. Então, isso é carbono sequestrado. O Brasil, por exemplo, vamos pensar em alguns gases que são extremamente danosos para o meio ambiente. O óxido nitroso. O óxido nitroso, muitas vezes, quando você usa produtos de origem mineral, ureia, outros produtos químicos nitrogenados, há uma geração de óxido nitroso. O óxido nitroso é 240 vezes mais danoso do que o CO2. Se eu passar para usar alternativas biológicas, como bactérias que possam fixar o nitrogênio, como é o caso da soja, nós temos 35 milhões de hectares de soja que não tem praticamente o uso de nitrogênio químico, tem nitrogênio fixado biologicamente. Nós melhoraríamos isso aí. Ou seja, a questão do meio ambiente hoje não é uma questão dos países, é uma questão individual. Cada cidadão vai ter que se conscientizar. Se nós não quisermos que as questões climáticas se amplifiquem os problemas, secas mais intensas, chuvas mais fortes. Se você olhar hoje no Brasil, você vê municípios que choveu 100 milímetros em 24 horas. 100 milímetros é 1 milhão de litros de água por hectare. Ou seja, você não há condição de absorver ou de escoar isso aí. Então, esse é um dever de todos nós, principalmente o homem do campo, achar alternativas para, na sua propriedade, ele minimizar esse problema e fazer um trabalho de sequestro. A hora que você aumenta a matéria orgânica no solo, você pode ter certeza absoluta que você está sequestrando o carbono, está fazendo o seu papel. Valeu, João. Obrigado pela sua participação. Se alguém tem dúvida em relação ao que está acontecendo com o clima do mundo, é só olhar o que está acontecendo na Austrália hoje. 45 graus de temperatura. É para acabar. Bom, vamos para o intervalo comercial. Lembrando, mais uma vez, que está aberto o seu canal de participação pelo WhatsApp, pelo 998631001. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as expectativas para o mercado das proteínas animais, em uma entrevista exclusiva com o novo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, o Ricardo Santin. Eu volto já.
Bom, no início desse mês de dezembro, Ricardo Santin, atual diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, foi eleito por unanimidade como novo presidente da associação, no lugar de Francisco Turra, que permanece na casa. Ricardo Santin é advogado de formação e mestre em ciências políticas, com uma importante participação no setor agropecuário nacional. Atuou na CEAGESP, no Banco Nacional de Desenvolvimento Regional, na CONAB e também no Ministério da Agricultura. O novo mandato começa em abril do ano que vem e as perspectivas para o setor de proteína animal não poderiam ser melhores. Ele concedeu uma entrevista exclusiva para a jornalista Sara Kirchhoff, em São Paulo, lá na Bolsa Brasileira de Mercadorias, e deu um panorama, uma expectativa sobre o seu mandato e sobre o setor para o ano que vem. Acompanhei. Ricardo Santin, primeiramente, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios do Canal do Boi aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Muito obrigado, Sara. É um prazer imenso estar com vocês. Agora, finalizando um ano bom e esperando que 2020 seja muito melhor para todos nós. Bom, Ricardo, então o prazer é todo nosso. Vamos começar falando da sua história na avicultura, né? Você está na avicultura desde 2007, atuou aí como diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal nos últimos anos e em abril assume a presidência da casa. Que momento, né? Muito bom, é um momento que para mim é uma honra muito grande poder ser o representante de um setor que congrega 4 milhões e 100 mil pessoas trabalhando numa cadeia de gira que ajuda a alimentar mais de 160 países no mundo, que ajuda a matar a fome de pessoas pobres, de pessoas necessitadas no mundo inteiro, lugares onde não se pode produzir. O produto brasileiro chega lá para ajudar a segurança alimentar desse país. Então é um momento de muita honra, ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Como você falou, eu comecei como assessor do Turra quando chegamos na ABEF em 2007, depois fusionamos com a União Brasileira da Avicultura e depois com a Abipex, fazendo então agora a BPA. É uma história aí de 12 anos onde trabalho junto com o presidente Turra, construindo muito. A avicultura já era muito importante e com o comando do Turra, e eu fui auxiliar dele nesse processo, conseguimos fazer com que o Brasil se tornasse protagonista mundial, não só em termos de exportação, mas também do papel de protagonismo nessa indústria que é muito importante para o mundo. Francisco Turra, que esteve aí à frente da BPA por muitos anos, fez um excelente trabalho, como você bem colocou, e que continua ainda dentro da BPA, né? Sem dúvida, o Turra vai ficar como presidente do Conselho Consultivo, eu nomeado como presidente a partir de abril, mas vamos continuar trabalhando junto, continuando com essa dupla que fez sucesso até aqui na visão dos nossos associados. A gente conseguiu fazer muitas modificações positivas, as fusões, a criação, a consolidação dos setores de aves e suínos e ovos em uma só grande entidade fez com que o setor tivesse mais voz, fosse mais vocal para o governo brasileiro e para os países com quais a gente tem relação. E desde que você entrou nesse setor aí da avicultura, como eu falei, lá em 2007, bastante coisa mudou, né? O que a gente pode pontuar aí dos principais avanços? Eu achei curioso que esses tempos eu usei a expressão galinheiro com alguém, eu que sou lá do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena, alguém me corrigiu, falou, não fala mais, hoje em dia não é galinheiro, é aviário. Mudou muita coisa, né, Ricardo? Muita evolução. Nós, quando chegamos na BPA, tínhamos uma função que era estabelecer as cotas da Europa, então a gente abriu muito o mercado, melhorou o mercado interno, nós democratizamos as informações na BPA. Hoje, tanto uma BRF, uma JBS, uma Aurora, que são as maiores produtoras nacionais, tem o mesmo nível de informação, quase que a menor empresa pequena lá do interior do Rio Grande do Sul. Essa democratização fez com que todos tivessem visão do que vai acontecer no futuro. Essas projeções de conjuntura, melhoria, abertura de mercados, a consolidação da Europa, abertura do mercado da China, que hoje é o grande móvel, o grande motivador de todas as exportações do mundo inteiro, foi conquistado na gestão do Turra, onde eu estava junto com ele, a missão que fizemos lá para a China. Então tivemos abertura de mercados outros como Paquistão, como Índia, que agora teremos a visita do presidente Bolsonaro com a ministra Tereza Cristina em janeiro. Então foram muitas conquistas, mas acima de tudo, melhoria da qualidade do produto brasileiro para o brasileiro. A gente conseguiu ter maturidade, inclusive no mercado interno. O setor se aglutinou mais, teve uma digamos assim, disputa de mercado mais salutar, trazendo benefício para todo mundo. Benefício para o cara que produz no campo, para o motorista que carrega a ave viva ou o produto acabado, para a oficina que arruma o caminhão, para o trabalhador de dentro do frigorífico e para o próprio empresário. Essa cadeia, como falei, de 4 milhões de pessoas, foi beneficiada e teve um crescimento contínuo e sustentável desde 2004 e depois 2007, quando nós participamos desse esforço.
Ricardo, claro que a China é um importante mercado para o Brasil, o principal, né? Só no caso de proteína animal, acho que é 30% da fatia do mercado. A China é importante para o Brasil, fato, mas hoje o Brasil é muito importante para a China também, né? Especialmente nesse momento que o país asiático vive, sofrendo aí com a peste suína africana, que ainda não terminou, que continua se alastrando, né? Sem dúvida, eles precisam do Brasil para auxiliar na garantia da segurança alimentar deles. A China e a Ásia como um todo vai precisar de mais de 20 milhões de toneladas. O comércio global de carne suína é de 8 milhões, então terá que ser substituído, terá que ser complementado por carne de boi, carne de aves e também por outras carnes, como a própria exportação de carne suína aumentando para lá. Mas mesmo assim, se pegarmos toda a capacidade de exportação de carne suína do mundo, de aves e de boi, não vai chegar no tamanho do que falta lá. São mais de 20 milhões de toneladas. A gente fala muito na China, mas não é só na China. Hoje são mais de 31 países que têm essa doença. Está sendo afetada lá, Mongólia, Tailândia, todos esses países. Da Indonésia agora. A Indonésia chegou também. agora, já está na Europa, teve caso na Alemanha. Então é uma coisa muito séria. Nós aqui no Brasil não temos essa peste, cuidamos muito para que isso não aconteça. Estamos trabalhando num grupo especial de prevenção de peste suína africana e também na peste suína clássica para evitar essa doença, cuidando, informando aos nossos produtores. A gente acabou de lançar um site que é Brasil Sem Peste Suína, Brasil Livre de PSA.com.br, que exatamente traz informações para o produtor, para que ele possa também trabalhar e fazer da parte dele de evitar os riscos dessa doença. Surfando essa onda aí, né, como a gente costuma falar no mercado, claro que ninguém comemora uma tragédia dessas nos países que vêm enfrentando isso há algum tempo, mas o Brasil acaba surfando essa onda. Então, desses outros países para onde a peste suína está se alastrando, tem também algum potencial aí do Brasil chegar nesses mercados? Sim, porque o tabuleiro está feito com determinadas previsões que foram feitas no passado. A gente não tira suíno ou frango da gaveta. Eu preciso ter uma avó que projetou o crescimento de uma mãe e que projetou o nascimento de um animal que depois vai virar carne. Então, esse processo, no caso de suíno, é muito mais alongado. É 1 ano e meio a 2 anos e meio quando chegamos nas avós. No caso de aves, você tem aí de 1 ano a 2. Então, esses processos precisariam ter sido previstos no passado e eles foram para condições normais de mercado. Agora nós temos, então, uma falta de produto no mercado e você não tem como simplesmente aumentar. Vai ter por quê? Por que falo isso? Porque daí aquilo que faltar num lugar vai ser tirado do outro, mas vai faltar lá também. Então, Estados Unidos vai agora vender direto para a China ao invés de vender para Hong Kong. Vai faltar em Hong Kong. Estados Unidos deixa de vender para o Vietnã e vai vender para a China. Vai abrir espaço no Vietnã. Então, esse tabuleiro ele é totalmente favorável para os grandes produtores e os grandes exportadores. No caso da exportação, o Brasil, de aves, é o maior exportador mundial, seguido pelos Estados Unidos e depois pela Europa. No caso de suíno, a Europa é o maior exportador, seguido pelos Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então a gente está bem colocado em qualquer uma das duas proteínas e vai ser chamado em qualquer uma dessas situações, principalmente pela China, mas também pelos demais países da Ásia, principalmente. Ricardo, e quando essa situação voltar a ter um equilíbrio, e como eu falei, ninguém sabe quando que isso vai acontecer de fato, tem o risco de sobrar produto aqui no mercado? Se você pensar simplesmente da maneira, olha, o cara voltou a produzir, eu produzia mais, agora o que eu vou fazer? Mas esse processo não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Falamos numa crise que é na crise chinesa, ela vai ter de 3 a 5 anos no mínimo, porque você tem que precisar 1 ano e meio para reconstruir a produção de carne suína. Se você levar 3 anos, a China coloca na sua linha de consumo algo entre 30 e 50 milhões de pessoas por ano. Então, daqui 3 anos vai ter mais 150, quem sabe um Brasil inteiro consumindo a mais. Então, se ela voltar ao padrão de 54 milhões de toneladas, talvez ela esteja consumindo 60. O Brasil, por sua vez, está trabalhando outros mercados alternativos. Ele não vai fechar aqueles que ele vendia antes, pode diminuir os volumes, mas vai manter os canais abertos. E estamos trabalhando, agora em janeiro, vamos fazer um seminário na Índia, exatamente para colocar. E de tudo isso, tem uma grande boa notícia para o Brasil, em termos de indústria. O nosso maior consumidor de aves de suíno é o brasileiro. Nós estamos agora enfrentando mesmo, agora no fim do ano, uma dificuldade de aumento do preço das carnes. E nós vamos lançar, provavelmente depois de amanhã, uma campanha de rede nacional, para exatamente dizer, se o teu churrasco está caro, mantenha esse churrasco e coloque mais carne suína e mais carne de frango nele.
Nós que somos gaúchos podemos saber isso. A gente usa preferencialmente carne bovina. O famoso galeto? Vamos colocar o galeto, vamos colocar picanha suína, costela suína nesse churrasco e manter a celebração, que essa é uma hora excepcional. A família tem que comemorar. Se o preço está caro de alguma proteína ou outra, vamos usar a criatividade. Colocar novos cortes de suíno, cortes de ave, que são saborosos e têm qualidade, e vai manter o churrasco na mesma qualidade e manter a festa de fim de ano. Com certeza, Ricardo. Agora, para encerrar, a gente falou aí de carne suína, bovina, de frango. Tem outro mercado que está numa expansão constante aí, que também a BPA é quem cuida desse mercado, que é o de ovos, né? Os números são impressionantes. Sem dúvida. Tem uma brincadeira que eu faço sempre. Nós produzimos 1.600 ovos por segundo. Ao final dessa frase já são 3.200. E você vai fazendo assim por diante, você vai chegar à conclusão que são 100 mil ovos por hora. É um número absurdo, são 5 milhões, aliás, de ovos por hora. Veja que no Brasil nós vamos produzir no ano de 2020 perto de 52 bilhões de ovos. E esse mercado tem menos de 1% de exportação. E ele cresce, é uma razão muito positiva. O ano passado cresceu 10%, esse ano é 2019, deve crescer na casa de 6% em 2020. Veja, consumimos 99,5% no Brasil e cresce 10% no próximo ano, 6%. É sinal que o brasileiro está comendo mais ovo. Por quê? Porque ele se deu conta que o ovo não produz colesterol, o ovo faz bem. Deixou de ser o vilão, graças a Deus. Exato, deixou de ser o vilão e mais do que isso, é o segundo melhor alimento disponível na natureza depois do leite materno. Então, o único risco que tem de comer muito ovo, eu brinco, é o cara ganhar uma medalha olímpica, como fazem os nossos atletas. Então, isso é o ovo. Vai continuar um mercado em expansão, cresce para chegar ao ano que vem, provavelmente em 240 unidades per capita ano, o que ultrapassa a média mundial, que é 235. Então, o Brasil já começa a conquistar o nível mundial de consumo de ovo também. Então, nas nossas 3 proteínas que nós representamos, aves, frango, suíno e ovo, as 3 têm cenários muito positivos para 2020 e não só para a indústria, para o produtor lá também e toda a cadeia nela envolvida. Essa era a minha última pergunta para você, então expectativa para 2020, com muitos motivos aí para comemorar já antecipadamente. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco, viu? Obrigado pela oportunidade, eu desejo a todos os telespectadores do Canal do Boi um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e um churrasco com muito frango, suíno e os doces feitos de ovos. Coisa boa, hein? Ninguém vai reclamar. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. O pecuarista sabe da importância da fibra na dieta do rebanho, mas nem sempre temos o pasto ideal. Porém, com a tecnologia da Bricfeno, este problema é passado. Bricfeno é a solução para a fibra efetiva, palatável, digestiva e de alta qualidade o ano todo. Garantia de coxo limpo com 100% de aproveitamento. Faça como milhares de pecuaristas em todo o Brasil. Tenha Bricfeno em sua propriedade. Tire suas dúvidas, acesse bricfeno.com.br ou ligue 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Bricfeno, o alimento certo para o seu rebanho. 7h54, horário de Brasília, estamos de volta e você viu, a gente abriu esta edição hoje trazendo informações para você de que o Congresso Nacional votou o orçamento para 2020. A previsão de crescimento do país ficou em 2,3%, já os gastos com previdência e com a folha do funcionalismo público superaram R$1 bilhão. O setor agropecuário garantiu os recursos essenciais para a produção. Acompanhe na reportagem. A sessão no Congresso Nacional reuniu parlamentares e expectativas em torno do orçamento. A comissão mista já havia aprovado o relatório que previa receitas e despesas para 2020 no mesmo valor, 3,6 trilhões de reais para todos os ministérios. O relator do texto do orçamento, deputado Domingos Neto, do PSDB cearense, seguiu a estimativa do governo federal em relação aos gastos com a Previdência, de 677 bilhões de reais. Já as despesas de pessoal estão calculadas em 344 bilhões de reais. Nós estamos, presidente, ampliando em quase todas as áreas, praticamente, mas sobretudo nas mais sensíveis, as despesas discricionárias, que são as que entregam bens e serviços à sociedade. Mais de 5 bilhões na saúde, mais de 8 bilhões no MDR,
mais de 2 bilhões na educação. O texto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O setor da agropecuária brasileira não foi esquecido da planilha de parlamentares no orçamento para o ano que vem. Eles garantiram recursos para pesquisa, assistência técnica e desenvolvimento no campo. Uma frente parlamentar como a nossa, que tem mais de 240 parlamentares, quando ela percebe que alguma coisa é nocivo para o país, é bom perceber o seguinte: quando a gente faz uma reclamação como essa, a gente não faz uma reclamação contra o Bolsonaro, contra o governo, contra isso, contra aquilo. Nós estamos fazendo a favor a nós, chamando a atenção do país que essas matrizes têm que ter financiamento, porque o orçamento é discurso com preço. Se tu diz que adora a agricultura, mas bota recursos em outro lugar, então não adora a agricultura, né? Não dá para ser assim. Então, nós chamamos a atenção. Não tem nada mais natural na democracia do que isso. Exercitar o legítimo poder de pressão e fazer a narrativa de uma causa absolutamente justa. Os resultados começaram a chegar. Dentro do orçamento, há um projeto de lei número 33/2019 que prevê ainda gastos no valor de 561 milhões de reais. Esses recursos ainda podem ser alocados nos ministérios, sobretudo no Ministério da Agricultura. De Brasília, Saulo Lopes. Bom, vamos aproveitar o bom momento, né, da pecuária, tudo em expansão, o preço da arroba sempre em alta. É hora de você, amigo produtor, investir, é hora de fazer investimentos. E para você que está interessado em fazer investimento adquirindo uma fazenda, nós temos muitas opções para você conhecer no quadro Canal do Boi Fazendas. Conheça algumas delas. Mais uma fazenda à venda, aqui pelo Canal do Boi. Oportunidade para quem cria e recria. Situada próximo a Corumbá, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a fazenda possui 27.500 hectares. Desse total, 3.000 são formados com a cultivar umidícola e o restante com pastos nativos de alta qualidade. Com pastagens limpas e bem divididas, tem capacidade para mais de 15.000 reses de todas as categorias animais. O Rio Capivari passa na divisa da propriedade, que tem ainda mais de 60 açudes em suas invernadas. São 25 divisões aptas para a produção pecuária. Bem estruturada, com excelente mangueiro, galpões de máquinas, casas de empregados, rede de internet, conta ainda com um retiro completo, com casas e mangueiro. Acesso fácil por estrada em boas condições para tráfego o ano todo, inclusive caminhões. A apenas 170 quilômetros de carro de Corumbá, a fazenda tem pista gramada para pouso, que comporta aviões de médio porte. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do Canal do Boi Fazendas. Oportunidade de negócio para você que deseja investir na aquisição de imóvel rural. Fazenda à venda com 12.000 hectares, localizada a 160 quilômetros de Rio Verde, no Mato Grosso do Sul. Propriedade conta com 4.000 hectares formados com pastagem umidícola, o restante em ótimos campos de pastagens nativas. São 17 divisões e piquetes, separados com postes de madeira de lei e 5 fios de arame liso em toda a sua divisa. Possui capacidade para abrigar aproximadamente 7.000 reses. Conta com sede de alvenaria em bom estado e ainda 4 casas de funcionários, também em alvenaria em bom estado, além de galpão para máquinas, galpão de arreio, mangueiro completo em bom estado, tronco e embarcador.
É abastecida com poço artesiano e vários açudes em todas as invernadas. A energia é solar e conta com rede de internet. Para facilitar a logística, a fazenda dispõe de pista de pouso gramada com 800 metros de extensão, em ótimo estado, operando normalmente o ano todo. Para mais informações, ligue 67 2107 8742 ou mande um WhatsApp 67 99263 8288. Visite o nosso site www.sba1.com/fazendas e envie um e-mail fazendas@sba1.com e faça um excelente negócio através do canal do Boi Fazendas. Já pensou se aproveitar esse bom momento, fechar o ano de 2019 adquirindo uma propriedade como essa que você viu aí? E tem outras, tá? Se você quiser dar uma olhada aí, fazer uma avaliação nas outras propriedades que estão disponíveis no quadro Canal do Boi Fazendas, dá um pulinho lá no nosso portal sba1.com/fazendas. E vamos para mais um rápido intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos falar sobre criação de galinhas caipiras, uma atividade que tem ganhado cada vez mais adeptos pela facilidade de manejo e pelos baixos custos. A área de pesquisa da Cooperativa Central Gaúcha Limitada, a CCGL, encerrou o ano com um dia de campo voltado para as cooperativas associadas. A área experimental da CCGL fica em Cruz Alta, no noroeste do Rio Grande do Sul, e desenvolve estudos nas mais diversas áreas, mas com especial atenção na conservação de solo e manejo de plantas daninhas. A Annelise Nicolodi acompanhou esse dia de campo. Divididos em 6 estações de trabalho, os grupos formados por técnicos e agrônomos das 30 cooperativas parceiras ampliaram o conhecimento para repassar aos associados. E levar informação, levar conhecimento em prol das cooperativas associadas, né? A gente tem um departamento técnico grandioso, né, nesse corpo de cooperativas, e eles representam muitos produtores, milhares de produtores no nosso estado. Então essa informação que sai daqui, que passa por esse departamento técnico e chega até os produtores, ela vai trazer muitos resultados positivos, né? Aumento de produtividade, aumento de rentabilidade. Então esse é o nosso foco de pesquisa e por isso eventos dessa envergadura. Na unidade da cooperativa em Cruz Alta é feita a experimentação, validação, difusão de tecnologias e práticas agrícolas, buscando melhorar a rentabilidade das propriedades rurais de forma sustentável. O trabalho que a gente está apresentando hoje se refere às coberturas de solo, né? As coberturas de solo para o período entre safra de soja, entre a colheita de uma safra e a semeadura da outra safra. Na parte de controle de plantas daninhas, a gente vê as coberturas como uma oportunidade, né, de controle de plantas daninhas. Então nós temos 2 conjuntos de coberturas de solo, aquelas que são as coberturas de verão ainda, como milheto, como milho, como sorgo, capim-sudão, e na sequência as coberturas de inverno, como aveia, centeio ou outro cereal que pode ser usado como cobertura. Então nós temos 2 pontos assim, muito importantes que a gente gera quando se trabalha com esse tipo de cobertura, que são janelas que se abrem, né, para o controle, para a gente poder utilizar de ferramenta, no caso herbicidas, né, para o controle de algumas espécies importantes como buva, soja, azevém, capim amargoso, capim pé de galinha, capim rabo de burro, caruru, né? Então são espécies que podem ocorrer nesse período. Então quando a gente trabalha com milho, com sorgo, com milheto, essas plantas permitem o uso de herbicidas que normalmente a gente não usa na cultura da soja. Um deles é a herbicida à base de atrazina. A atrazina, sabidamente, é um herbicida que controla folhas largas, então nós teríamos um momento, né, de controle importante com um produto que normalmente a gente não usa na soja, o que é importante para a rotação
de mecanismos de ação que a gente diz. Então, nesse aspecto, essas coberturas de solo, elas proporcionam, elas permitem o uso desse tipo de produto de uma maneira eficaz, né, de maneira que controle as plantas daninhas. Com o desenvolvimento delas, né, nós vamos ter aí um período de 60 a 90 dias e depois termina o ciclo, ou por uma geada ou pelo controle, né, com o próprio herbicida glifosato. Na sequência, se utiliza então coberturas de inverno, como a aveia, por exemplo. E de novo na aveia, semeada no mês de junho, julho, se abre uma outra janela de controle, que é no mês de agosto, o controle de novos fluxos, né, principalmente de buva. Né? Então esse modelo, ele permite que se chegue na cultura da soja, né, na seguinte cultura da soja, com uma área que, vamos dizer assim, que foi tratada, né, de forma a eliminar ou a reduzir muito o banco de sementes de plantas daninhas, fazendo com que a semeadura da soja possa ser feita imediatamente após a eliminação dessas coberturas. Então, sem os problemas de plantas grandes, de plantas de grande população de plantas daninhas ou plantas de tamanho elevado, fazendo com que a dessecação para a semeadura da soja seguinte seja o mais fácil possível, que é que o agricultor prefere e gosta, e o que é mais prático também. Então, a eliminação dessa segunda cultura, basicamente com glifosato, talvez com o uso de algum ajuste com algum outro produto, mas é uma forma muito mais simples de eliminar a planta daninha. Então, esse conjunto de duas coberturas de inverno, ele proporciona, além desse controle eficaz de plantas daninhas em dois momentos, em função do uso de produtos diferentes, também um acúmulo de matéria seca, que ele fica em torno de 10 toneladas de matéria seca na superfície do solo, ou da parte aérea. Sem contar a grande contribuição também do sistema radicular, que pode chegar a próximo desse valor também em matéria seca do sistema radicular. Então, é uma forma de proteção de solo, é uma forma eficiente de controle de plantas daninhas e é uma forma também que favorece, facilita ao agricultor a semeadura da soja que vem na sequência desse processo. Então esse é o conjunto de informações e de conhecimento, né, que a gente está passando aqui para aqueles que estão no nosso dia de campo. O objetivo principal é aumentar cada vez mais a rede de suporte aos agricultores, dando viabilidade econômica, seja na produção de grãos ou na pecuária. Para ambas as atividades, o cuidado com o solo faz toda a diferença nos resultados e no futuro da propriedade. Naquela estação ali nós estamos discutindo e apresentando aí para o corpo técnico das cooperativas a importância de compreenderem a dinâmica da água nas coxilhas, nas lavouras, né, nas nossas lavouras. Compreender, entender, né, como que estamos manejando o solo nessas áreas e se precisamos, o que nós temos de gargalo e oportunidades para melhorar esses sistemas, visando uma melhor conservação do solo e da água e tentando o que interessa, né, para o nosso produtor, visando trazer incrementos na produtividade dessas culturas, das culturas principais. Então, basicamente, a gente traz dados de experimentos da Universidade Federal de Santa Maria, em que é quantificado e é tentado entender práticas de manejo que são executadas nas áreas agrícolas do estado, né? Então, é testado todas essas práticas, a gente faz um monitoramento e tenta entender como é que é a dinâmica da água e do solo, para tentar entender e trazer as melhores soluções aos produtores. Hein? O terceiro Agronome Tour reuniu 220 profissionais. Nós conversamos com o pessoal referente à fitoxicidade dos herbicidas pré-emergentes utilizados na cultura da soja. Muito se ouve falar, muito se relata de problemas que esses herbicidas causam na soja e nós tentamos desmistificar algumas coisas, tentar relacionar se realmente esses efeitos são relacionados aos herbicidas ou tem algum efeito secundário que pode estar interferindo aí também nesses problemas. Então nós apresentamos um trabalho, nós utilizamos 2 herbicidas pré-emergentes que são utilizados na cultura da soja e utilizamos 2 sementes de soja, uma com vigor alto e uma com vigor baixo. Porque nós temos uma desconfiança de que o problema não está atrelado ao herbicida, e sim à qualidade de semente. Nós sabemos que uma semente com vigor baixo, ela tende a responder de maneira diferente às adversidades que ela enfrenta, né? E a fitoxicidade que o herbicida causa a ela é uma dessas adversidades. Então a planta com vigor alto, ela tende a enfrentar
com maior facilidade, né, esses sintomas causados pelos herbicidas. Por isso que é difícil de nós observarmos alguns problemas com essas sementes com vigor alto. E já as sementes de soja oriundas de sementes salvas pelos produtores que têm qualidade fisiológica baixa como um vigor reduzido, são plantas que têm a capacidade metabólica, a capacidade fisiológica mais limitada e por isso elas apresentam mais os sintomas de fitotoxicidade causados pelos herbicidas, por isso que elas tendem a responder de maneira negativa frente ao efeito causado por esses herbicidas. Então, muito provavelmente que essas plantas... Bom, produzir galinha caipira tem recebido cada vez mais atenção do pequeno produtor, devido principalmente à facilidade de manejo e baixos custos. A ave caipira é aquela proveniente de uma criação cuja alimentação deve ser suprida basicamente por alimentos naturais como capim, picado, pasto, insetos e minhocas. E há alguns anos os consumidores têm buscado cada vez mais no produto como esse no mercado, com menos componentes químicos. Mas para quem deseja investir nesse tipo de produção, vale a pena ficar atento a algumas dicas. A criação de galinha caipira tem sido uma boa opção para o pequeno produtor, já que o custo da criação é mais baixo do que o das aves criadas em granjas comerciais e o retorno garantido com a boa aceitação do produto no mercado, seja a carne ou os ovos. Mas para quem deseja investir no negócio, é importante seguir um manejo adequado das aves, que devem ser criadas livremente para expressar o comportamento natural da espécie. A criação de galinha caipira prevê que o espaço tenha um galpão e também o piquete, que é uma área livre, cercada, onde as galinhas vão pastejar e ter acesso a diferentes tipos de alimentos. Na área coberta, as galinhas têm ração balanceada, água, puleiros e ninhos, mas também devem ter livre acesso aos piquetes, as áreas verdes onde as aves vão pastejar, tomar sol e encontrar o complemento da alimentação, que pode ser a grama, frutas, insetos. O tamanho ideal do piquete para a criação de aves de postura são 3 metros quadrados para cada ave adulta. Para as aves de corte, 1 metro quadrado a cada 4 aves é o suficiente. Cláudio Barbieri é criador de galinha caipira há mais de 8 anos. Ele tem em torno de 100 aves para postura. Barbieri explica que na criação da galinha caipira é preciso deixar os animais o mais livre possível. A galinha, na verdade, ele é uma ave de fuga. A origem dela é viver solta, né? Então a gente tenta reproduzir isso da melhor forma para que é o bem-estar animal. Então nós temos o alojamento para elas, onde fica a comida, a água e a porta fica aberta. Então ela fica onde ela se sentir melhor. Para a comercialização da carne ou dos ovos das galinhas, o produtor deve se atentar às exigências legais, que incluem a construção de abatedouros de aves e entrepostos de ovos. É muito importante que ele tenha a documentação dele, correta. Então, o cartão de produtor, dentro desse cartão de produtor esteja lá escrito, que ele é criador de galinha caipira, tá? Documentação do terreno legalizada, e a parte de legislação ambiental. E o produtor, quando ele começa a produzir, ele tem sempre que pensar no final da cadeia, então, que é a parte de comercialização, Então, para a postura, para a produção de ovos, é importante que ele tenha ali um entreposto de ovos. É o local onde ele vai estar levando esses ovos, colhidos, vai estar fazendo a classificação, a limpeza, a embalagem, para depois poder sair esse produto, um produto de qualidade para o consumidor. No caso do frango, ele tem que ter um abatedouro, para que seja feito um abate de forma correta, sempre pensando no bem-estar do animal, para ele poder comercializar. Esse entreposto, esse frigorífico, esse abatedouro, ele tem uma lei, tem que seguir a legislação para ele poder regularizar perante o IMA, que é o órgão fiscalizador aqui no estado de Minas Gerais. Hoje, um agricultor familiar com até 1.000 aves, esse processo está sendo facilitado, porque está tendo uma boa comunicação entre o órgão fiscalizador, a Emater, que é o órgão de assistência técnica, e esse produtor. Cláudio sabe bem das exigências para a comercialização, mas acredita que vale a pena criar galinha caipira, já que tem cliente garantido para os ovos. O ovo caipira é muito procurado, E então ele tem uma certa dificuldade na comercialização em função de algumas exigências sanitárias, mas a pessoa pode se adequar a isso e tem um mercado tranquilo. O pessoal prefere muito mais o ovo caipira do que o ovo convencional.
E não podemos esquecer que também é fundamental o produtor cuidar dos resíduos e dejetos que são gerados com a criação de galinha. No caso de odores e poeiras, é muito importante que o produtor mantenha as instalações e equipamentos bem limpos, né? Você tem as cortinas de proteção, essas cortinas também têm que ser lavadas. E quando é uma criação muito grande, às vezes é até necessário fazer uma barreira verde. No caso da cama de frango, né, ou a cama de galinha, é necessário que se faça a compostagem. Essa compostagem tem várias maneiras de serem feitas, você pode implementar elas usando o esterco do gado também e outros adubos. E depois do composto pronto, ele é reutilizado na adubação como um grande fertilizante, né, para hortas e para uma capineira. Bom, hora de mais intervalo comercial por aqui. Lembra você mais uma vez que está aberto o canal de participação aí. Se você quiser mandar sua mensagem, dá tempo ainda, tá? 99863-1001. No próximo bloco é hora da gente dar um pulinho até a Bolsa Brasileira de Mercadorias. Vamos saber quais são as expectativas sobre as movimentações do mercado financeiro nesta reta final de semana já. Fica por aí porque eu volto já. É isso aí. O Ministério da Agricultura quer direcionar R$1 bilhão em 2020 para financiar investimentos de pequenos agricultores familiares, ou seja, para produtores que acessam o Pronaf. Vamos até São Paulo agora, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com Walter Puga Júnior, porque a proposta do governo federal é direcionar recursos para os médios e pequenos produtores, né, Puga? Bom dia. Bom dia. De fato, o governo já sinalizava no início do ano que pretende apoiar os médios e pequenos produtores rurais e isso está de fato ocorrendo. Não é necessariamente um dinheiro novo, mas os recursos que originalmente eram destinados para custeio poderão ser redirecionados agora pelo Conselho Monetário Nacional para investimentos. O Ministério da Agricultura quer realocar R$1 bilhão do Pronaf para investimentos. O Ministério da Agricultura quer direcionar mais R$1 bilhão para investimentos para pequenos produtores que acessam o Pronaf. A ideia é que esses recursos, aliás, sejam liberados entre fevereiro agora e junho do próximo ano. O tema foi debatido numa reunião nesta terça-feira com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. As informações apuradas pelo jornal Valor Econômico, Estevão Tayar, do jornal Valor Econômico em Brasília, destaca numa reportagem hoje, num texto hoje publicado no Valor Econômico, que os recursos sairiam dos 30% de depósitos à vista que o Banco Central direciona para crédito rural. Ou seja, aqueles depósitos à vista, uma parte desses depósitos são destinados a investimento em financiar o agronegócio. Em vez de ser usado para custeio da produção, esse R$1 bilhão seria remanejado para investimentos dos pequenos produtores, ou seja, estimulando compras de equipamentos, melhoria do sistema de produção e, de certa maneira, repassando não só recursos para que eles trabalhem melhor, mas também para atender às demandas da indústria, ou seja, pulverizar esse dinheiro e garantir que ele seja, vamos dizer, rentável no futuro, afinal, destinado a investimento na produção e não necessariamente ao custeio da produção. Aliás, o jornal Valor Econômico destaca que já mostrou que as linhas, tanto de custeio como de investimento no Pronaf, agora 2019 e 2020, já estavam mesmo no fim. É um bom sinal de que a demanda está forte, dizia uma fonte ouvida pelo jornalista. Agora, além da ministra e do presidente do BC, do Banco Central, estiveram presentes nessa reunião de terça-feira técnicos do Ministério da Agricultura. E segundo uma fonte ouvida pelo jornal Valor Econômico, a equipe do Ministério saiu otimista desse encontro. Esta reunião, que pode definir essa mudança de recursos, ocorre hoje. A reunião de dezembro será realizada hoje, mas não há ainda informação concreta se esse assunto será tratado, A quantidade de recursos que vai para cada segmento do crédito rural, ela é decidida anualmente pelo Conselho Monetário Nacional. Isso é importante frisar, É um grupo que inclui, inclusive, o Banco Central e o Ministério da Economia, e se reúne mensalmente. Essa reunião vai ocorrer hoje e provavelmente teremos aí esse assunto tratado. Agora, a ministra Tereza Cristina quer mais. Na reunião entre Tereza Cristina e Campos Neto, do Banco Central, também foi discutida a possibilidade da transferência daquele seguro público, o PROAGRO, o Programa de Garantia da Atividade
atividade agropecuária do Banco Central para o Ministério da Agricultura. Ou seja, há uma proposta da ministra em assumir o Proagro no seu ministério. O seguro é responsabilidade do Banco Central desde os anos 70, como se sabe. Agora, a avaliação é de que essa não é uma transferência muito simples, não. O Proagro sair do Banco Central para o Ministério da Agricultura, seria necessária a realização de uma auditoria. Uma fonte até destacou que o processo é semelhante ao Seguro Garantia Safra, que era da alçada do BC, antes de ser transferido para o Ministério da Agricultura. Então, temos mudanças aí na aplicação de recursos muito importante. E vem aí, eu aproveito para lembrar, a reforma tributária. E ontem, um acordo entre representantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Governo decidiram formar uma comissão mista no Congresso para discutir e em 90 dias apresentar uma proposta única de reforma tributária no país. É um acordo que facilita muito o trâmite dessa reforma e o governo não pretende complicar. O ministro Paulo Guedes deixou claro que apresentará as propostas do governo para que os políticos decidam como será feita a reforma tributária. Muito importante esse acordo, porque nós tínhamos duas propostas, uma da Câmara para a reforma tributária e uma do Senado. Agora teremos aí, e outra do governo, 3, portanto. Mas agora teremos aí um estudo, uma comissão mista, composta por representantes do Congresso, de todo o Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, e também com membros do governo, que pode resultar numa proposta concreta e única para debate no Congresso Nacional. Importante, porque isso garante que o andamento será um pouco mais tranquilo do que a princípio se imaginava. É isso, são os destaques desta manhã, Adriana, é com você. Vamos falar de mercado agora. Ontem o dia foi extremamente positivo, né? Mais um dia de recorde na Bolsa, dólar em queda. Isso ainda é reflexo desse anúncio, dessa criação mista para analisar a reforma tributária? Também, viu? A notícia repercutiu muito bem no mercado. Mas há também movimentação fora do Brasil que influencia toda essa movimentação, né? O dólar parou ali na faixa de 4,6, nós veremos já já. Agora, importante lembrar que esse acordo, mesmo fase 1, mesmo um acordo provisório, né, vamos dizer assim, temporário, né, curto, entre Estados Unidos e a China, tem repercussão positiva no mercado de um modo geral, notadamente no mercado brasileiro. Unindo aí os bons resultados dos números que nós tivemos no final deste ano para a nossa economia e as perspectivas melhores para 2020, não há como, vamos dizer assim, não esperar um avanço do mercado financeiro, um avanço da Bolsa. Mas, lógico, é sempre bom lembrar que nós temos alguns alertas que vêm lá de fora. O presidente do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, afirmou que a perspectiva econômica global de fato melhorou um pouco com esse acordo preliminar entre Estados Unidos e China, mas alertou que os riscos para a recuperação japonesa parecem muito altos, sinalizando a determinação de manter aí aberta a torneira do dinheiro, como destaca a agência Reuters, ou seja, ele vai continuar despejando dinheiro no mercado. Japão é um mercado importante na Ásia, pesa muito, embora tenha a China ali por perto. Lá na China há alguma reticência, alguma preocupação ainda em relação a esse acordo. Não seria o acordo dos sonhos para os chineses. Portanto, o mercado asiático reagiu com muita cautela. Aliás, a Bolsa de Tóquio recuou nesta madrugada 0,29%, a Bolsa de Hong Kong caiu 0,30%, nós tivemos também o índice Xangai Composto estável, ou seja, temos aí uma preocupação enquanto não há clareza sobre o que acontece nesse acordo, o que será de fato esse acordo. Mas aqui no Brasil, a Bolsa ontem disparou, né? O mercado passou dos 114 mil pontos, fechou a 114.314 pontos a pontuação do nosso índice Bovespa, uma alta de mais de 1,5%, ou seja, neste ano a nossa Bolsa, considerando aí como referência o índice Bovespa, teve valorização de 30%. O volume ontem foi recorde, para se ter uma ideia, o volume de negociação ontem foi de quase, veja bem, o giro financeiro na sessão somou um volume recorde de quase 80 bilhões de reais. Dificilmente nós veremos esse número nos próximos dias, né? Foi um movimento recorde. O recorde anterior havia sido de 47 bilhões. Então tivemos uma alta acentuada no índice Bovespa. E o dólar fechou em queda. É uma queda leve, na verdade. O dólar fechou a R$ 4,06, mais 0,9,
praticamente R$ 4,06, teve outra baixa de 0,22%. Então nós temos dólar com tendência de baixa, bolsa com tendência de alta, mas sempre alertas que vêm de fora. Há uma melhoria no clima da economia mundial, né, nas perspectivas? Há uma melhoria no Brasil? Há. Mas de olho na informação, porque o mercado é muito dinâmico e podemos ter algumas surpresas, alguns solavancos logo no primeiro trimestre. É com você, Adriano. Valeu, Puga. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. A gente volta a se encontrar logo mais no Agricultura BR. Bom, e com essa participação do Puga, eu chego ao final desta edição do Bom Dia Produtor. Agradeço muito mais uma vez a sua companhia. Deixo aqui um abraço apertado, desejo uma quinta-feira show de bola. Amanhã, às 7 horas, a gente está de volta em mais uma edição do Bom Dia Produtor. Eu vou estar com você daqui a pouco no Agricultura BR, por volta de 12:10. Se puder, esteja comigo lá. Um abraço, tchau, tchau.